Friedrich Nietzsche era socialista? Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas a resposta talvez te surpreenda. Nietzsche não se encaixava em rótulos políticos, nem socialista, nem conservador, nem progressista. Ele era um crítico feroz da ideia de igualdade e das ideologias de massa, que, segundo ele, sufocavam a criatividade e a individualidade. Neste vídeo, vamos explorar o que Nietzsche realmente pensava sobre política, sociedade e por que ele rejeitava tanto o socialismo quanto outros movimentos da sua época. Nietzsche, de fato, não era nem progressista nem socialista. Ele rejeitava categoricamente ambos os espectros ideológicos de sua época, sendo um pensador que transcendeu essas classificações políticas tradicionais. Para entender isso, é necessário mergulhar em suas ideias e na forma como ele encarava a sociedade e a política. Nietzsche via o progressismo, ou a crença no progresso moral e social contínuo da humanidade com ceticismo. Ele acreditava que a ideia de um futuro inevitavelmente melhor era uma ilusão herdada do pensamento cristão e iluminista. Para ele, essas narrativas de progresso eram consoladoras, mas falsas, pois ignoravam a natureza caótica, cíclica e trágica da existência humana. Nietzsche considerava que a crença no progresso frequentemente era um disfarce para o conformismo e a mentalidade de rebanho. As pessoas seguiam ideais impostos sem questionar se esses valores realmente faziam sentido ou estavam alinhados com sua individualidade. Ele também desconfiava das ideologias progressistas porque, segundo ele, elas tendiam a negar a importância do indivíduo em prol de um ideal coletivo. Isso ia contra um dos pilares de seu pensamento, a valorização da singularidade humana e da vontade de poder como forças criadoras. Para Nietzsche, o progresso autêntico não era coletivo ou linear, mas um esforço individual de superar a si mesmo e transcender os valores estabelecidos. Quanto ao socialismo, Nietzsche foi ainda mais crítico. Ele via o socialismo como uma ideologia que promovia a igualdade às custas da excelência e da criatividade. Em suas obras, ele se refere ao socialismo como uma expressão do ressentimento das massas contra os indivíduos excepcionais. Ele acreditava que, ao tentar nivelar a sociedade, o socialismo sufocava os grandes espíritos criativos, aqueles que poderiam desafiar o status quo e criar algo verdadeiramente novo. Nietzsche associava o socialismo a um moralismo herdado do cristianismo, que ele chamava de moral dos escravos. Ele via essa moralidade como uma celebração da fraqueza, da submissão e da mediocridade, algo que ele desprezava profundamente. Para ele, a igualdade não era um valor positivo, mas um obstáculo à superação e à liberdade individual. Nietzsche considerava o cristianismo uma moralidade que promovia a fraqueza, a submissão e a renúncia à vida. Em sua visão, os valores cristãos exaltavam virtudes como humildade, compaixão e abnegação, que ele interpretava como um triunfo dos fracos sobre os fortes. Para ele, o cristianismo era a expressão máxima do ressentimento, um mecanismo dos oprimidos para inverter os valores e impor aos poderosos a culpa e a moral do sacrifício. Em obras como Anticristo, Nietzsche chama o cristianismo de uma religião da decadência e acusa-o de negar a vitalidade, a criatividade e o prazer da existência terrena ao colocar o foco em uma vida após a morte. Ele via a figura de Jesus de forma ambígua, admirando-o como um espírito nobre, mas desprezando o cristianismo institucional, que, segundo ele, deturpou a mensagem de seu fundador. Nietzsche também criticava a ideia de pecado e salvação, argumentando que elas aprisionavam o ser humano em um ciclo eterno de culpa, impedindo de alcançar a liberdade e a realização pessoal. Nietzsche não defendia um sistema político específico e, na verdade, desprezava a política como um todo. Ele via o Estado como uma entidade opressora que reduzia o indivíduo a uma peça de uma engrenagem maior. Em Assim Falou Zaratustra, ele chama o Estado de o mais frio de todos os monstros frios, uma crítica feroz a qualquer forma de organização estatal que esmagasse a autonomia do indivíduo. Se tivesse que ser classificado, Nietzsche estaria além de qualquer categoria política. Ele não era conservador, progressista, socialista, nem liberal. Seu foco era existencial, buscando provocar as pessoas a se libertarem das amarras de qualquer sistema religioso, político ou moral para criarem seus próprios valores e significados. Para Nietzsche, o socialismo era uma extensão secular dos valores cristãos. Ele acreditava que a busca pela igualdade e justiça social, promovida pelo socialismo, era uma manifestação do mesmo ressentimento que animava o cristianismo. O socialismo, em sua visão,
Colocava a mediocridade no pedestal e sacrificava a excelência e a singularidade em nome da coletividade. Nietzsche via o socialismo como uma ameaça ao espírito criativo e à possibilidade de indivíduos excepcionais se destacarem. Ele considerava a ideia de nivelar a sociedade como uma negação da vontade de poder, um de seus conceitos centrais, que representa o impulso humano de superar limites e criar algo grandioso. Além disso, ele via o socialismo como uma ilusão perigosa, prometendo uma utopia que, na prática, resultaria no controle totalitário do Estado sobre o indivíduo, algo que ele desprezava profundamente. Em suas palavras, o socialismo era uma tirania camuflada como liberdade. Uma situação que comprova isso é a relação das ideias de Nietzsche após sua morte com o nazismo, como abordamos em vídeo anterior. Em 1900, suas ideias começaram a ganhar popularidade, mas também foram profundamente distorcidas, especialmente durante a ascensão do nazismo na Alemanha. Nietzsche nunca viveu para ver esse movimento surgir, mas sua filosofia foi usada, e mal interpretada como uma espécie de justificativa intelectual para as ideologias nazistas. Tudo começou com a figura de sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche, que desempenhou um papel fundamental na manipulação de seu legado. Elisabeth tinha convicções nacionalistas e antissemitas, que eram opostas às ideias de seu irmão. Nietzsche, na verdade, rejeitava o nacionalismo, desprezava o antissemitismo e criticava a mentalidade de rebanho que ele via em movimentos como esses. Ele chegou a romper relações com Richard Wagner, um de seus maiores ídolos, justamente por causa do antissemitismo presente nas obras tardias do compositor. No entanto, após a morte de Nietzsche, Elisabeth assumiu o controle de seus escritos e do arquivo Nietzsche. Ela editou, reorganizou e até falsificou textos para fazê-los parecer alinhados com as ideias que simpatizavam com o nacionalismo e o racismo. Essa manipulação culminou na publicação de A Vontade de Poder, uma compilação de anotações póstumas de Nietzsche organizada por Elisabeth, que não representa fielmente o pensamento do filósofo. Foi essa versão distorcida de Nietzsche que os nazistas abraçaram. Eles pegaram conceitos como o super-homem e a vontade de poder, retirados de seu contexto filosófico, e os usaram para promover ideias de supremacia racial e dominação. Adolf Hitler, por exemplo, visitou o arquivo Nietzsche e posou para fotos ao lado do busto do filósofo, em um gesto claro de apropriação simbólica. Mas a verdade é que Nietzsche teria desprezado o nazismo. Ele rejeitava qualquer forma de coletivismo, fosse nacionalista ou socialista, e não via nenhuma superioridade em raças ou nações específicas. Pelo contrário, sua filosofia era profundamente individualista, buscando a emancipação pessoal de valores impostos. Ele criticava o Estado como uma entidade que suga a vida das pessoas, o que é totalmente incompatível com o ideal totalitário do nazismo. Além disso, Nietzsche era ferozmente crítico da mentalidade de ressentimento, que ele via como a raiz das ideologias que glorificavam a vitimização e o ódio. O nazismo, com seu culto ao ressentimento contra judeus, comunistas e outros grupos, era exatamente o tipo de movimento que Nietzsche teria atacado. Hoje, os estudiosos trabalham para desvincular Nietzsche dessa herança indesejada, resgatando suas ideias originais de forma mais fiel. Ele não foi o filósofo do nazismo, como muitos acreditaram no século XX, mas sim um pensador complexo, que desafiava os dogmas de sua época, e, sem dúvida, teria desafiado os do nazismo também. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!